Olá pessoal, tudo bem? Essa é a aula Desenho Arquitetônico, aula de número 7, a parte 2 de representação gráfica de um projeto arquitetônico. Aqui estão as referências bibliográficas e a gente vai continuar falando sobre o estudo preliminar. Ok, então falando sobre o estudo preliminar, dentro do estudo preliminar, na documentação dele, precisa estar embutido, os seguintes documentos, tá? Então você vai precisar fazer um levantamento das necessidades do cliente. Entre elas, tá? A gente tem 5 itens aqui, não vai dar para falar tudo, tá pessoal? Então eu coloco aqui. Vou enviar os slides para vocês vão ler isso aqui com calma. Mas vou falar um item um subitem de cada item. Então, por exemplo, das necessidades do cliente, você vai, por exemplo, precisar de prazos e recursos disponíveis dentro do levantamento que você fez, dentro do estudo preliminar. Você vai precisar saber sobre as informações do terreno, no caso, fazer um levantamento topográfico da região. Você vai precisar conhecer a legislação incidente no local, se for do município, ou se for estadual ou até federal. Por exemplo, taxas de ocupação, que a gente vai falar ali na frente. Se tem alguma restrição de uso, documentos que você vai precisar desenvolver, tá? Então, você vai precisar de um memorial de descrição da obra, que fala em função da necessidade do cliente em relação às suas necessidades, e as necessidades do terreno em si, tá? Você vai precisar de um documento que aborde sobre a topografia do terreno. Você vai ter que fazer um levantamento planialtimétrico do terreno, por exemplo, onde você vai construir. Você vai ter que fazer um estudo de movimento de terra do terreno que você está desenvolvendo o seu projeto. E aí vem as plantas, tá? Então você vai precisar da planta de situação, plantas e cortes gerais, a fachada e, se possível, perspectivas que vão representar a edificação em forma de volume, tá? Isso aqui é importante para o seu cliente observar o seu projeto, tá? E ver se ele concorda com o que você está projetando. Então, dentro do estudo preliminar, basicamente, o que deve ser representado dentro dele? Então, você vai precisar da ocupação do terreno resultante, e aí entram as taxas de ocupação, o TO, e também o índice de aproveitamento. A taxa de ocupação, TO, ela vai ser uma relação, só que é uma relação percentual. Relação percentual do que? Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo dessa imagenzinha. Você tem a edificação, que é esse bloquinho, e você tem a área do terreno, tá? Que são essas linhas aqui de limites. Então, se você imaginar uma luz que vem de cima aqui, ela vai projetar essa parte de baixo, que é a projeção da edificação. Se você calcular essa área que está embaixo da projeção e dividir, por exemplo, a área do terreno pela área da projeção de edificação, você vai ter uma taxa. Na verdade, vai ser a área da projeção pela área do terreno. E aí você vai ter isso em porcentagem. E aí, ou seja, então ela vai representar a porcentagem do terreno sobre o qual há a edificação. Assim, a taxa de ocupação você consegue encontrar através da relação entre elas, de percentual, o seu valor. Então aqui, por exemplo, a taxa de ocupação, ela pode, eu dei vários exemplos aqui, em porcentagem, então dependendo da área que você tem, da projeção,
em relação aos limites, você vai tendo diferentes taxas de ocupação. Então aqui, se a área da projeção for muito grande, dividindo aqui pela área do limite, né, você tem 60%. Se a área de projeção for bem pequenininha, né, dividindo pelo limite, essa taxa ela acaba caindo. E aí a gente tem aqui a seguinte informação. Tá? O coeficiente de aproveitamento, ou índice, que a gente falou aqui, o índice de aproveitamento, ou coeficiente, ele vai ser um número, tá? Final, que multiplicado pela área do lote. Então, por exemplo, eu tenho um lote com área de 24 por 30 metros quadrados, certo? E aí eu tenho um coeficiente de aproveitamento de 2. Tá? Então tem aqui a área e aqui o coeficiente de aproveitamento. Então o que eu vou fazer? Vou pegar a área, que seria 720 metros quadrados, multiplicar pelo coeficiente de aproveitamento. Aqui eu vou ter então um valor que é a quantidade máxima de metros quadrados que pode ser construído num lote. Tá? Então eu tenho aqui 1.440 metros quadrados. Só que a área dele é 720, tá? Ele não vai suportar tudo isso. Então o que você tem que fazer? Você tem que criar áreas para cima dessa área de baixo. No caso do plano aqui, né? Então você vai criar pavimentos para atingir essa área total. Então, para uma taxa de ocupação de 50%, por exemplo, você vai conseguir construir apenas 4 pavimentos, tá? 4 pavimentos nessa área padrão aqui do plano, primeiro plano. Você vai ter 1, 2, 3, 4 pavimentos, certo? Agora, se eu reduzir a taxa de ocupação para 25%, o que eu vou ter? Na mesma área, eu já vou conseguir trabalhar com 8 pavimentos. Então você vai ver que essa área lateral fica menor, tá? Porque você mudou a taxa de ocupação. Em contrapartida, a altura que você vai trabalhar vai ser maior, certo? Então a gente verifica aqui, tá? Que realmente a taxa de ocupação ela faz sentido em ser uma razão entre a projeção da edificação pela área do terreno, tá? E ela representa a porcentagem do terreno sobre o qual há realmente a edificação. Então você vê isso aqui nessa ideia. Outra coisa que deve ser computada no estudo preliminar é o número de pavimentos adotados, conforme a gente falou, né? Que vai depender da taxa de ocupação e do coeficiente ou índice de aproveitamento. Essa taxa de ocupação, vocês, arquitetos, né, podem estudar e testar as possibilidades da taxa em relação ao coeficiente de aproveitamento. Vocês vão vincular isso ao objetivo que você quer atingir para a sua ocupação, para o seu projeto. Tá? Outro item que deve aparecer no projeto preliminar é o movimento de terra, como a gente comentou lá atrás, ou muros de arrimo, né, resultantes. Aqui temos um exemplo de muro de arrimo, que é um tipo de construção forte, que tem que conter forças provenientes de barrancos, por exemplo, como esse daqui, né, ou pressões de terreno. Outro item que entra no estudo preliminar é o fator de insolação e ventilação dos ambientes. Aqui nós temos, retirado desse trabalho, tá? Vocês podem pesquisar depois, a verificação de uma proteção solar na fachada sudoeste para horários das 14 às 16 horas no solstício de verão. Então esses autores aqui, eles fizeram esse estudo. Então você vai ver em uma determinada hora do dia, a sombra ela não atinge aqui. Já na determinada outra hora do dia, né, a sombra já atinge aqui. Então você faz esse estudo, né, para verificar, para encaixar no estudo preliminar. Já a questão de ventilação de ambientes, existe um software que chama o Flow Design da Autodesk. Então você consegue
colocar a sua construção ali e simular como se estivesse entrando uma ventilação nessa área e entender como que ficaria a ventilação no ambiente. Eu não tenho flow design. Existem certas áreas da engenharia, como a aerodinâmica, e algumas faculdades têm laboratórios de aerodinâmica em que você pode fazer a sua estrutura do seu projeto em escala reduzida, tá? Um tamanho, por exemplo, de 30 centímetros de altura por 20, você faz um prédio pequeno. E aí você leva esse prédio no túnel de vento e coloca no túnel de vento esse prédio, ele vai escoar o ar, e você, nesse modelo que você fez, você amarra vários barbantezinhos aqui, você vai ver para onde vai escoar o ar. E aí você consegue saber se vai ter algum problema na questão do escoamento do ar em relação à sua construção. E outros itens que aparecem no estudo preliminar, que são o interrelacionamento entre ambientes, a área de cada ambiente, a área total construída, os principais elementos que configuram a edificação e adequação dos acessos quanto à localização e barreiras arquitetônicas. E aí aqui a gente fecha a parte de estudo preliminar, o que ele deve conter. Quais escalas a gente vai usar para o estudo preliminar nas plantas que você for desenhar, né? Então, por exemplo, a gente vai desenhar uma planta de situação, a escala que eu vou utilizar para o estudo preliminar vai ser de 1 para 100 ou 1 para 200. Plantas e cortes gerais, 1 para 100 ou 1 para 50. Fachadas e elevações, 1 para 100 ou 1 para 50. Perspectivas não tem escala. E topografia, 1 para 100 ou 1 para 200. Tá? De acordo com essa referência bibliográfica que eu estou colocando, e que deixa bem indicado aqui para a gente. Ainda no estudo preliminar, na questão, a gente aqui vai falar especificamente de algumas áreas que vão no estudo preliminar. Então, na questão de topografia, o que precisa ter no seu trabalho, né? Você vai ter que indicar as curvas de nível do terreno, orientações norte-sul, se tem algum acesso, se vão ter fechamentos, né, como muros, cercas, etc. Portões de destinação, né, para pedestres, veículos, etc. Para a questão da planta de implantação, você vai ter que colocar os limites do terreno, divisas, como por exemplo, curvas de nível também, o norte, se tem alguma vegetação existente, entre outros, tá, pessoal? Tem muitas informações aqui dentro de uma planta de implantação. Plantas de pavimentos, cortes longitudinais e também transversais, você vai ter que indicar os ambientes, cotas de níveis, tá? Indicação de elementos construtivos, telhado, por exemplo, tipos de telha, estrutura, sustentação, paredes, estrutura, tipos e dimensões, entre outros. Então aqui a gente conseguiu mostrar todas as partes do estudo preliminar que deve estar contido nele, né? Nessa aula. A gente fecha por aqui então a parte de estudo preliminar. E o próximo item que a gente vai falar na próxima aula vai ser o anteprojeto. Então vamos finalizar por aqui e até a próxima, pessoal. Obrigado.